Apenas as sanções vindas de países que colocam pressão sobre a Rússia para pausar a guerra. Pelo menos 30 empresas globais deixaram para trás investimentos na Rússia. E essa lista cresce a cada dia. Entenda o cenário na reportagem de Heloísa Vilela. Depois das sanções econômicas impostas pelos governos dos Estados Unidos e da Europa, empresas particulares estão seguindo na mesma linha. E os anúncios de companhias deixando a Rússia se multiplicam. A indústria petroquímica da Rússia é uma referência mundial há mais de 30 anos. As fábricas de automóveis também. Agora, são dois setores em crise. A multinacional Shell anunciou o fim da parceria que tem com as empresas russas do setor. A usina de gás liquefeito Sakhalin 2 faz parte desse pacote. A Ford também decidiu acompanhar a onda de retirada e reduziu as operações que tem no país. Em um comunicado oficial, a empresa diz que tem um grande contingente de funcionários ucranianos em todo o mundo e vai dar apoio a eles neste momento. Outro boicote que promete ser doloroso para os consumidores russos é o da Apple. A empresa suspendeu a venda de todos os produtos na Rússia e também limitou acesso a serviços digitais no país e não está mais oferecendo aos usuários mundiais os aplicativos das mídias estatais russas. A chamada indústria dos sonhos também promete pesadelos. A Disney não vai mais lançar filmes no país por conta do que chamou de invasão não provocada na Ucrânia. O estúdio tinha vários lançamentos programados para os próximos meses. A Boeing fechou o escritório que tem na capital da Ucrânia e decidiu suspender operações em Moscou. A concorrente Airbus também anunciou a suspensão temporária de serviços de suporte e assistência técnica às empresas aéreas russas. Elas também vão ficar sem peças de reposição. A Netflix vai parar imediatamente todos os projetos e aquisições da Rússia e afirmou que não vai cumprir a lei do audiovisual por lá, que exige a inclusão de 20 canais públicos para operar no país. Facebook e Twitter continuam operando na Rússia, mas anunciaram que não vão permitir a circulação de informações das TVs e de outros meios de comunicação do governo russo em plataformas das empresas. A contrapartida de Moscou foi impedir a venda de ativos dessas companhias. Quem quiser deixar o país não vai poder vender o que tem. O governo também impôs medidas de controle de capitais para impedir a fuga ainda maior de moedas estrangeiras. E disse que essas empresas estão sofrendo pressão política para abandonar o país. Com ou sem pressão, o comércio internacional é uma rede de conexões intensa. E o mundo sabe que as sanções impostas agora, que vão tornar difícil a vida dos consumidores e empresários russos, também terão impacto em toda a economia mundial. E o que está em jogo agora é uma queda de braço para ver quem sobrevive por mais tempo. Quem também acompanha de perto a movimentação, todas essas movimentações, na verdade, no mundo corporativo, de olho nas empresas que estão reduzindo os negócios ou deixando a Rússia, é o diretor do CNN Brasil Business, Fernando Nakagawa. Naka, boa noite. Muitas empresas. Muitas empresas preocupadas em vários aspectos, Márcio. Eu destacaria dois deles. O primeiro é, a gente tem aqui uma lista, um grande mosaico algumas das empresas que estão deixando o mercado russo preocupadas basicamente com dois aspectos, Márcio. O primeiro é financeiro. Porque se uma dessas empresas fecha negócio com, por exemplo, uma instituição financeira, um cliente russo, há a possibilidade de que legalmente seja questionada diante das sanções internacionais. Além disso, há um risco reputacional. Essas empresas prezam pela imagem. E hoje, estar na Rússia, fazer negócio com os russos, não é algo bem visto. Aí eu destacaria alguns fenômenos interessantes. O primeiro deles, Márcio, é quando você observa marcas como a Apple, por exemplo, ou essas do entretenimento, a Disney, Warner e Sony, ligadas diretamente ao consumo da classe média. A classe média russa cresceu muito ao longo dos últimos anos e é um contingente importante que conhece o Ocidente, viaja para o exterior e, a partir desta decisão, ficaram privados, por exemplo, de trocar o celular, um ato relativamente simples. Outro destaque destas empresas é o isolamento logístico que passa a acontecer. A Heloísa mencionou, Airbus e Boeing interromperão a manutenção dos aviões. A Aeroflot, por exemplo, tem sua frota basicamente nessas duas marcas. Os aviões não vão ter mais manutenção, não tem peças.
em pouco tempo vão ter que parar de voar se não voltar esse serviço. Além disso, FedEx, DHL e também a UPS anunciaram que não vão mais entregar encomendas e documentos aos russos, nem enviar dos russos. E, por fim, a MSC, cadê a MSC aqui? E junto com a Maersk, que é a outra empresa de containers, não estão mais entregando nem retirando containers da Rússia. Ou seja, por terra, pelo mar ou por documento no envelope de uma caixinha, não vai ser possível mais chegar ou enviar coisas para a Rússia. Então há um isolamento logístico também com a adesão dessas companhias. A gente sabe que vai ser um prejuízo enorme para essas empresas, pelo que a própria Luísa colocou. A Rússia vai fazer de tudo para dificultar que essas empresas retirem os seus investimentos que foram feitos no país dali. Mas, como você bem colocou, é mais barato perder alguma coisa lá em Moscou, a Apple, do que perder a imagem que vai ficar se a Apple continuar numa Rússia da vida, ou uma Airbus ou um FedEx. Sim, muitas dessas empresas já têm analistas observando que devem deixar o país com investimentos largados, sem vender para ninguém, porque não vai ser possível vender. Você pode até vender em rublos, mas os rublos não vão conseguir sair do país. Então essas empresas vão acabar absorvendo essa perda se nada mudar. Aproveitando que está aqui com a gente, é importante destacar também essa possibilidade das sanções na área da energia. Gás e petróleo, uma riqueza que a Rússia tem e que pode vir a ser sancionada, tanto por Estados Unidos, mesmo que os Estados Unidos nem negociem tanto petróleo e gás com os russos, mas pela Europa. E a Europa, sim, é um comprador fortíssimo. Vai ser um prejuízo para a Europa, mas muito maior para os russos. Sim, pois é, um prejuízo, neste caso, dos dois lados, porque os europeus ficariam sem boa parte do gás, por exemplo, e os russos ficariam com a principal fonte de moeda forte atualmente, e já não tem acesso às reservas internacionais. Seria uma aceleração dessa estratégia do Ocidente de sufocar economicamente o governo de Vladimir Putin. Muito se fala que a China poderia comprar parte desse gás que não seria enviado, ou desse petróleo que não seria enviado para a Europa. Sim, de fato, a China poderia, mas a China, ao longo das últimas horas, tem mostrado um comportamento muito mais neutro do que pró-Moscou. Então, há dúvidas se a China toparia bancar toda esta conta. Obrigado, Fernando Nakagawa.